Bom, vamos falar sobre essa história do IOF, só para dar o panorama aqui de outra sigla, da PNAD, né? Porque saiu a taxa de desemprego do Brasil, que ficou em 6,6% no trimestre terminado em abril, aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada agorinha pelo IBGE. O percentual representa estabilidade em relação ao trimestre anterior, terminado em janeiro, quando a taxa de desocupação era de 6,5%. Já o contingente de trabalhadores com carteira assinada no setor privado atingiu patamar recorde de 39,5 milhões de pessoas, registrando crescimento então de 0,8% em relação ao trimestre anterior e de 3,8% frente ao mesmo período de 2024. Mas falemos de IOF, porque ontem teve reunião até tarde da noite com o ministro da Fazenda, se manifestando, sendo cobrado, buscando alternativas, né, para essa questão do impasse ali com o Congresso. A declaração que ele deu foi depois de uma reunião com presidentes da Câmara, Hugo Motta, do Senado, Davi Alcolumbre, e questionado se haveria alternativa ao IOF, ele disse que no momento não, mas reiterou que recebeu uma série de sugestões da Federação Brasileira de Bancos, que ainda estão sendo analisadas, né, porque ele também teve de manhã uma reunião com a Febraban, e enfatizou que a reunião não foi marcada para discutir a revogação do decreto. Vamos ouvir. Nesse momento, não. Nós recebemos da Febraban uma série de sugestões, estamos analisando. Falei dos problemas constitucionais, de você prever receita imediata. Falei da questão regulatória, que também nós estamos enfrentando com essa medida. E falei de uma agenda estrutural, cobrada pelos dois presidentes, para que fosse apresentada para os líderes, né? Eu não vim discutir a revogação, porque o que está sendo discutido é a revogação pelo Congresso. Qual é o seu balanço mais positivo ou negativo em relação a essa manifestação e essa movimentação política do Haddad, Eliane? Olha, Carolina, Raicen e ouvintes, o cerco se fechou. O cerco se fechou, como a gente estava dizendo ontem, teve um manifesto de todos os setores da economia, serviços, agro, a área financeira, etc. E a Câmara e o Senado já deixaram muito claro que não vão aprovar esse aumento de IOF. Então, a sensação que se tem é que o Fernando Haddad está tentando resistir, mas é uma questão de tempo para ele recuar e derrubar essa proposta do aumento do IOF. Ou seja, derrota do governo e particularmente uma derrota dele, Haddad, que está perdendo a guerra não apenas fora do governo, mas também dentro do governo. Ontem o Haddad se encontrou com o presidente da Febraban, o Isaac Sidney, que é um cara bastante razoável, ele ouve bastante, ele é bom negociador, ele tem uma cabeça política de negociador e ele trouxe alternativas para o IOF. Se o IOF ia render 20 bilhões de reais em arrecadação para o governo tentar manter o arcabouço fiscal, ou seja, o equilíbrio das contas, né, ele trouxe essas ideias, mas o Haddad diz que não há alternativa ao aumento do IOF, que não tem jeito, tem que aumentar. Além do Isaac Sidney, que representa o sistema financeiro, os bancos, né, o Lula também está sendo pressionado pelo Hugo Motta e pelo Davi Alcolumbre, os presidentes da Câmara e do Senado, que estão avisando que, olha, nos últimos 25 anos não aconteceu isso, mas pode acontecer agora de o Congresso recorrer ao projeto de decreto legislativo para derrubar um decreto, uma medida do governo federal. A gente sabe que o Congresso pode derrubar vetos do presidente da República a projetos aprovados pelo Congresso. O Congresso aprova, vai para o presidente veta, e aí o Congresso julga se mantém o veto ou derruba o veto do presidente. Mas neste caso, não. Nós estamos falando de um decreto legislativo para derrubar uma decisão autônoma do governo.
é super grave, e quando o Mota e o Alcolumbre, que têm sido assim aliados do presidente Lula, falam assim, quando engrossam a voz, quando aumentam o tom, é porque a coisa está decidida no Congresso. O risco do governo agora é ser derrotado com um instrumento que não é usado há um quarto de século. Portanto, a previsão em Brasília, a expectativa em Brasília é de que o Haddad vai espernear, vai tentar, vai falar, vai tentar convencer, mas que a batalha está perdida e é uma questão de tempo para ele anunciar que a proposta de aumentar o IOF está morta e enterrada. Muito bem. Eliane, outro assunto que vem da área internacional, mas tem impacto aí também aqui no Brasil. O governo Trump está falando em proibir visto de entrada nos Estados Unidos para quem, na visão do governo Trump, censurar cidadãos americanos. Não foi citado diretamente o nome do ministro Alexandre de Moraes, mas ontem numa postagem o Marco Rubio, o secretário de Estado, citou a América Latina como um dos alvos, né? A gente vai ouvir o que disse também o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, que afirmou ontem que conceder vistos a estrangeiros é uma decisão soberana de cada país. Foi quando ele comentou essa medida do governo americano numa declaração, numa audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Isso diz respeito a vistos a pessoas. A política de visto é uma política de cada Estado. O Estado toma a decisão de conceder ou de não conceder. São inúmeros os casos conhecidos de brasileiros que pedem visto comum de turista e que são negados e tudo. Os vistos oficiais, evidentemente que tem que haver concordância para um encontro bilateral. Mas, como eu disse, há casos e casos. Os vistos para participantes em reuniões multilaterais, como são Nações Unidas, OEA e tudo, os acordos de sede obrigam o país a conceder. Portanto, isso não acontecerá. Agora, a questão de conceder visto é uma questão única e exclusivamente da alçada do país que emite o visto. Acho até que por isso que é muito importante. Temos também uma exigência de vistos para muitos países, porque se precisa ter, sem dúvida nenhuma, um controle sobre as pessoas que entram. Mas isso é uma decisão soberana de cada país, conceder ou negar, e não tem que dar explicação. Muito bem. É uma cautela ainda do governo brasileiro, Eliane? Porque a gente está vendo o governo... Olha só a sequência, né? A cronologia disso. Eu vou dizer a cronologia dessa crise, porque é uma crise. O governo americano está ameaçando de sanções um ministro do Supremo Tribunal Federal de um país soberano e democrático como é o Brasil. Né? Começou com o Eduardo Bolsonaro, que é o deputado licenciado da Câmara, filho do Jair Bolsonaro, anunciando, assim, comemorando, e a batata do Alexandre de Moraes está esquentando. Aí, depois disso, veio o Marco Rubio. Olha, gente, secretário de Estado, para ficar bem claro, corresponde a chanceler, corresponde a ministro de Relações Exteriores do país. Ele fala pelo país para o mundo. E o Marco Rubio admitiu que havia, aspas, grandes possibilidades de sanções contra Alexandre de Moraes. E, neste caso, citou especificamente Alexandre de Moraes. E agora, na terceira manifestação, vem aí o Marco Rubio novamente falando que o governo americano vai impedir de tirar vistos a autoridades que censurem cidadãos americanos ou em solo americano. E ele citou, por exemplo, na América Latina e na Europa. Aí a gente lembra que a Europa fez uma regulamentação das redes sociais contra discurso de ódio. Né? O Brasil também está acelerando exatamente nesse momento toda uma discussão, inclusive com o Supremo Tribunal Federal, para regulamentar as redes sociais e impedir esse clima de usar as redes para, enfim, para qualquer coisa, para atiçar a população para o seu lado nefasto. E
a visão que a gente tem é de que, na verdade, o Donald Trump não está nem aí para a liberdade de expressão, para a censura, para nada disso. Até porque é o seguinte, o Donald Trump acaba de extraditar estudantes de Harvard, por exemplo, começou a perseguir estudantes e professores das maiores universidades americanas, particularmente de Harvard, porque defendem ali a Palestina e defendem ali, condenam Israel pelo genocídio em Gaza, né? Ou seja, o Donald Trump, ele está quebrando um princípio basilar da democracia americana, que é a liberdade de expressão, né? Lá atrás, qualquer estudante americano podia ser contra a guerra do Vietnã, por exemplo, a guerra contra o Iraque, por exemplo, qualquer coisa assim, e agora, se você é estudante e você condena o genocídio em Gaza, você está sujeito a ser deportado, como já aconteceu. E o Donald Trump está, inclusive, querendo cancelar vistos de pessoas que critiquem os Estados Unidos, critiquem Israel. Então, quem é ele para falar de liberdade de expressão, né, nos outros países? Na verdade, o que está por trás disso, Heisen, Carolina e ouvintes, primeiro, o Donald Trump quer manter as redes mobilizadas com seus discursos de ódio contra minorias, contra quem pensa diferente dele, e mais, ele está num processo de defesa das plataformas, das big techs, ou seja, é uma defesa financeira das big techs e também é uma defesa da liberdade para atacar, para agredir, né, as pessoas, as entidades e as democracias mundo afora. Lembrando que ontem o Elon Musk já pulou fora desse barco. Enfim, o Elon Musk quer mais e mais e mais e só pensa numa coisa: dinheiro, né? Ele agora sai do governo Trump. O governo Trump realmente é inacreditável, né? Bom, Eliane, a gente vai voltar a falar sobre outro assunto inacreditável, né? Que é essa operação que encontrou uma quadrilha de extermínio, né? Que tinha na mira políticos e nomes importantes do judiciário. Já. Alô, só um minutinho. Eu esqueci de falar rapidamente que, sim, o governo brasileiro mantém a posição de cautela. Nem o Itamaraty, nem o Palácio do Planalto batem de frente com Donald Trump e deixam o maluco falando sozinho, é mais ou menos isso, e o Alexandre de Moraes está calado e o Supremo também, mas é claro que há muita negociação, muita conversa de bastidor. Ponto. Pronto. Seguimos por aqui de São Paulo, eu e Heisen, de lá Eliane Cantanhede de Brasília, para falar sobre essa história realmente difícil de acreditar, né? A Polícia Federal que descobriu uma organização criminosa comandada por militares da reserva e da ativa que oferecia serviços de espionagem e assassinato de autoridades brasileiras. Ao menos 5 pessoas foram presas no Mato Grosso, Goiás, Minas e uma ação autorizada pelo ministro do STF, Cristiano Zanin. A quadrilha foi descoberta em uma investigação sobre a morte de um advogado, o Roberto Zampieri, assassinado pelo grupo em 2023 e pivô das denúncias sobre a venda de sentenças do TJ do Mato Grosso e do STJ em Brasília. É o Comando de Caça a Comunistas, Corruptos e Criminosos, chamado de C4, né? Um grupo que guardava, inclusive, anotações sobre potenciais alvos e uma tabela de preços que é tão assustadora quanto, né, Eliane? Realmente assim, sabe? A gente está com a sensação de que tudo é possível, né? Depois que eu vi que uma quadrilha perigosíssima pela internet era liderada por um garoto de 16 anos, eu pensei, tudo é possível, mas cada dia a gente vai escalando, né? Porque agora uma quadrilha de extermínio
Organização criminosa de extermínio que tem tabela de preços. Eu só fiquei com uma dúvida, Carolina. Você disse que tem militares da ativa, porque o Exército nega. O Exército admite que tem 3 ex-militares, um coronel da reserva, que é o coronel Etevaldo Cassarino, que está na reserva há 23 anos, ele foi para a reserva em 2002, um ex-sargento e um ex-soldado, mas ele, em hora nenhuma, admite que tem gente de ativa. Você tem certeza disso? Vou pegar aqui o trechinho da reportagem e já te confirmo isso. Tá, Segundo o Estadão. porque a Polícia Federal fez essa operação e a quadrilha, esse C4 aí, né, comando aí contra comunista, criminoso, corrupto, tinha a seguinte tabela: R$50 mil para matar pessoas comuns, R$100 mil para matar deputados, 150 para matar senadores e 250 para matar ministros do Supremo Tribunal Federal, com o seguinte detalhe, né? 3 personalidades, por exemplo, estavam nessa lista aí. Uma, Alexandre de Moraes. Parece que todo mundo quer matar o Alexandre de Moraes por defender a democracia brasileira, ao jeito dele, é verdade, mas se não fosse o Alexandre de Moraes, onde nós estaríamos hoje, não é? Bem, o outro que está na lista dessa quadrilha é o Cristiano Zanin, que foi o mais recente indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal. E o terceiro é o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, que foi presidente do Supremo e andou numa certa outra lista como alvo de assassinato. E é por isso que a Polícia Federal, nos bastidores, diz o seguinte: será que é mera coincidência essa quadrilha que tem militares com aquela operação Punhal Verde e Amarelo, que é parte super central no julgamento de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula, do Geraldo Alckmin e manter o Jair Bolsonaro criminosamente, ilegalmente e imoralmente no governo, na presidência? Então, a Polícia Federal faz essa conexão, né? Mas o Exército diz, primeiro isso que eu acabei de falar, que são todos da reserva e o chefe, o mais importante, que é esse coronel Etevaldo Cassarino, está na reserva desde 2002, 23 anos. E o Exército também diz que este cidadão já é alvo de um inquérito policial militar que está no STM, Superior Tribunal Militar, e que, além disso, ele já foi preso, está preso exatamente pelo assassinato desse cidadão em Mato Grosso. Ou seja, tem aí a versão da Polícia Federal, a versão do Exército, e isso cria um mal-estar entre duas instituições que são armadas, né, e que tem uma relação complexa ao longo do tempo e particularmente no governo Lula, que tirou funções do Exército e repassou para a Polícia Federal nesse seu terceiro mandato. Muito bem. Bom, outro assunto que a gente traz para você, Eliane, o presidente Lula retomou as viagens. Aliás, hoje ele vai para o sul, né? Vai para Londrina, vai para Londrina primeiro, depois vai para o estado de Santa Catarina, vai para Paraná e Santa Catarina. Mas ontem, no Nordeste, você comentou até ontem a retomada dessas viagens, ele fez uma declaração no evento na Paraíba, fez críticas aos antecessores pela demora em tirar do papel o projeto de transposição do Rio São Francisco, iniciado no mandato anterior dele, e fez uma afirmação que a gente vai ouvir aqui sobre Deus, né? Por que Deus deixou o sertão sem água? Deus não pode ser ruim, gente. Deus simboliza o amor, a solidariedade. Eu falei, não é possível. Eu acho que faltou foi coragem.
Porque determinadas coisas você só faz se você tiver coragem. A seca é um fenômeno da natureza. Sempre vai existir a seca. Agora, a fome por causa dela é falta de vergonha na cara das pessoas que governam esse país, os Estados Federação. Eu não estou falando de 10 anos, estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Então, tá aí. Por que Deus deixou o sertão sem água, Helene? Pois é, os dois ex-presidentes e os dois líderes da polarização política brasileira, o Lula e agora também Jair Bolsonaro, retomaram as viagens pelo país afora. E lá vai o Bolsonaro viajar pelo país, fazendo campanha, sei lá para o quê, que ele é inelegível, né? Talvez seja campanha para tentar mobilizar as pessoas contra a condenação dele por golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal, e o Lula fazendo campanha também, mas aí vestido de presidente da República, mas fazendo campanha, porque 2026 vem aí, né? Mas o Lula escorrega. Quando tira o papelzinho da frente dele, tira o discurso escrito, o Lula fala besteira. E para aquele público ali, aquele público lulista, petista, fica bem bonito, fica bem bacana e ele recebe aplausos. Mas para as redes sociais, principalmente para a oposição, que é fortíssima nas redes sociais, isso realmente é inacreditável. O presidente da República dizer, olha, Deus não deixou água porque sabia que eu ia ser presidente e resolver o programa. Pode ser engraçadinho para ele, mas é de mau gosto, porque isso reforça a sensação de megalomania do Lula. Imagina só ele falando que Deus deixou, porque sabia, Deus inclusive sabia que ele ia ser presidente e que ele ia levar água para o Nordeste. Hoje a gente teve um programa inteiro de inacreditável, inacreditável, inacreditável e inacreditável, gente. De fato, me equivoquei aqui na hora que eu mencionei militares da ativa. É o instrutor de tiro que você mencionou, o pistoleiro Antônio Gomes da Silva, o coronel Etevaldo Cassadini e o sargento do Exército Gilberto Lousada e o fazendeiro Aníbal Manuel Laurim.